Todos os dias a gente enfrenta uma batalha. Algumas são visíveis e outras não. Algumas a gente já se acostumou e outras ainda nos incomodam. A verdade é que tem muita gente que se acostumou tanto com algumas batalhas que elas fazem parte da sua história, elas foram domesticadas. Eu vim te lembrar, irmão, que gigantes não são para serem temidos, mas também não são para serem domesticados. Seu gigante não tem que se tornar o seu pet. Não, esse é o meu problema, é a minha crise, essa é a minha luta. Não, irmão. Lutas são feitas para serem vencidas. Desertos são lugares de passagem, não de moradia. Gigantes são passageiros. Tempestades são passageiras. Gigantes são passageiros. Desertos são passageiros. Crises são passageiras. Não discernir isso, por mais que pareça óbvio, pode fazer com que a gente estabeleça permanência em lugares de passagem. Tem gente que tem mais de 20 anos lutando a mesma luta. Novo nível, novos gigantes, novas batalhas, novas crises. Em todas as áreas nós estamos sempre enfrentando novos desafios. Mas as batalhas são constantes. Fala comigo, sempre vai ter uma batalha. Se você não entender isso, irmão, você está se iludindo. As batalhas são constantes. Não podem ser sempre as mesmas, mas elas sempre nos cercarão. Por todos os lados a gente está sendo cercado por batalhas. Mesmo que os tempos sejam tempos de paz, nós sempre estamos em guerra. Se você quer subir em patentes, você vai precisar enfrentar mais batalhas. E eu aprendi na minha jornada de fé que cada batalha vencida me coloca num novo patamar, numa nova patente, me dá novos níveis. As batalhas são um presente. Desertos são um passaporte para o próximo nível. Você quer viver novos milagres? Você vai precisar enfrentar novas batalhas, porque todo milagre é uma resposta dos céus para uma falta da terra. Bora para pensar, a gente fala que quer viver milagres, e essa é uma loucura para muita gente, querer viver de glória em glória, sem viver de batalha em batalha. As glórias vêm depois das batalhas. Irmão, se o verbo encarnado não foi poupado de batalhas, não se iluda, a gente não vai ser também. Uma promessa aponta para um destino, mas existe um destino te aguardando. Uma promessa aponta para um lugar, mas existe um caminho te aguardando. Uma promessa aponta para um tempo. Alguém está comigo aqui? Mas você tem que dar passos para viver isso. Ouvir é bom, mas viver é muito melhor do que tudo que você já ouviu. Ouvir sobre promessas é bom, mas viver promessas é melhor. Ouvir sobre milagres é bom, mas viver milagres é melhor. Ouvir sobre prosperidade é bom, mas viver prosperidade é melhor. Jornada de fé não é sobre ter bom ânimo para começar, é sobre ter bom ânimo para se manter. Não é sobre a gente começar certo apenas, é sobre a gente terminar certo. É sobre a gente olhar para o nosso histórico e falar, valeu a pena. No meio da crise, Deus se revelou para mim. No dia mal, Deus se revelou para mim. Quando nada parecia ser bom, Deus se revelou para mim. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Tem muita gente que se frustrou porque discerniu a coisa certa, mas fez no tempo errado. O sábio discerne não só o modo de fazer, como fazer, mas também a hora de fazer. Se Deus nos revelasse toda a nossa história, a gente preferiria abrir mão de um chamado do que ter que enfrentar os processos. Eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida. O seu processo já faz parte da sua promessa. Às vezes a gente tem um pensamento limitado sobre processos e sobre promessa. A gente acha que as promessas se cumprem quando chega no final da história, mas elas já começaram a se cumprir quando você deu os primeiros passos. A roupa que eu visto, com a minha altura, da identidade que eu tenho, do chamado que eu tenho, a forma como eu me movo, os sonhos que eu tenho, o que eu faço, o que eu tenho dedicado meu tempo aponta para o meu chamado ou eu estou perdendo tempo? O nosso futuro tem muito mais a ver com o início da nossa história do que qualquer outra coisa. Você precisa fazer alguma coisa com o que recebeu. Tem muita gente frustrada porque recebeu uma palavra, mas nunca se posicionou para ela. As palavras não vão te carregar no colo do lugar que você recebeu para o lugar que Deus quer te levar. Você precisa dar os primeiros passos de fé. Você tem que pagar o preço, irmão. Qual que é a diferença entre alguém que está vivendo a promessa e alguém que só sabe que existe uma promessa? Alguém decidiu pagar um preço. Eu quero te garantir, irmão, que é melhor abrir mão de algo que nos prende para viver o novo do que tentar segurar aquilo que a gente tem até aqui. Tem gente que prefere a garantia do mediano conhecido do que a ousadia de se lançar no extraordinário que você não viu. Os homens se movem por sinais naturais. Os céus, eles geram o sobrenatural.
Homens olham para o tempo e falam: o tempo é bom, a colheita vai ser boa. Os céus falam: mesmo que não haja tempo, mesmo que não haja semente, mesmo que não haja nada, o sobrenatural, Ele cria o que não existe. Ele faz o sobrenatural se tornar natural. Alguém está comigo? Diga amém.